Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo e já decidido o adversário do Flamengo para as finais do Campeonato Carioca é o Fluminense. A gente vai debater sobre o que foi Botafogo 2, Fluminense 1 há pouco no Maracanã, né? Aconteceu uma coisa lá absurda, Botafogo com a mão na vaga e aos 51 minutos o Cano acabou fazendo um gol lá bem chorado. Mas o que chamou a atenção foi a questão do árbitro da partida, que a gente vai falar agora para vocês, tá? Também falaremos sobre a questão do Fernandinho, jogador do Manchester City, 36 anos, que é um jogador, conforme tem saído na mídia aí, que poderia interessar ao Flamengo, tá? Falaremos também sobre a questão do Rodrigo Caio. Falaram que primeiro ele voltaria em abril. Agora, pelo visto, o prazo de volta dele é maior, tá? Então, você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Nação rubro-negra, então, Fluminense 1, Botafogo 2, na mão de campo era do Fluminense. O Fluminense já havia ganho do Botafogo por 1-0 e poderia perder por até um gol de diferença, né? E o Botafogo foi melhor em todo o jogo contra o Fluminense, que parecia um time desestimulado, um time que talvez já não acreditasse numa recuperação do Botafogo. E com isso, o Botafogo com muita vontade, muita raça, conseguiu construir o resultado, né? Com o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, com o Erisson, golaço, e depois no segundo tempo, no finalzinho, acho que era no 38, 39 do segundo tempo, um gol de cabeça. O Chay ainda chegou a perder um gol. Enfim, aí estava 2-0 Botafogo e Fluminense. O árbitro até então fazendo uma boa arbitragem. E um pouquinho antes do segundo gol entra o Fred, né? E aquilo que já vem incomodando a gente já há algum tempo, a gente tem que pontuar nessa live, né? Nessa live não, na verdade nesse vídeo aqui. Cara, eu sou favorável ao que o jogo seja ganho dentro de campo. Lógico que faz parte do jogador adversário ir lá, pressionar a arbitragem, criar confusão, a gente até entende. Mas tudo tem um limite, né? Não é de hoje que o Fred entra dentro de campo e gosta de arranjar confusão, né? Isso não é de hoje que acontece. Nem ele, nem Felipe Melo. Hoje o Felipe Melo não estava, né? Muita gente diz que esse tipo de jogador não serve mais para o futebol. Eu já penso de outra maneira. Eu acho que um jogador tipo o Felipe Melo, que no caso do Flamengo seria o Vidal, por isso que eu cobro demais a contratação do jogador Vidal, aquele jogador que não deixa o time acomodar. Por quê? Porque sempre o adversário, quando joga contra o Flamengo, tenta de todas as maneiras desestabilizar os nossos jogadores, né? Porque sabem que em campo, tecnicamente, é complicado baterem de frente com o Flamengo, apesar de não estarmos jogando o que deveríamos estar jogando. Mas os caras são fenomenais, né? O Gabigol, o Arrascaeta, que é o cracaço do time, né? Você tem o Bruno Henrique, enfim, sabe que é complicado dentro de campo. E aí o que eles tentam fazer? Desestabilizar, tentar, né, intimidar a arbitragem, né? E foi o que o Fred conseguiu fazer hoje, na partida de hoje. Devido às reclamações dele, a chatice dele, ele conseguiu cavar uma falta que na verdade não houve do Canu, tá? Não houve falta do Canu, na verdade eu vi até uma falta ao contrário, mas enfim, deveria ter deixado o lance seguir, ele deu a falta, né? E antes do gol, depois do gol do Botafogo, acabou dando mais 2 minutos de acréscimo, né? Enfim, do que deveria dar, tinha dado primeiro 5 minutos, depois deu 7 minutos, né? Começou a se confundir todo com a presença do Fred dentro de campo, né, apitando o jogo sempre, e aí saiu o gol do Fluminense, né? Saiu o gol do Fluminense, o Botafogo no desespero, precisando fazer o terceiro gol, uma falta claríssima do Fred, um antijogo, já havia tomado um cartão amarelo, o juiz nem daria o segundo cartão amarelo para o Fred, se vocês olharem no replay, e os jogadores do Botafogo foram para cima da arbitragem, cobrando, né, esse cartão amarelo, e depois de quase 1 minuto, 30, 40 segundos, ele resolve dar o segundo cartão amarelo, né, para o Fred e expulsa o jogador. E ele continua dentro de campo como nada tivesse acontecendo, né? Daqui a pouco, os jogadores do Botafogo se posicionando, o Fred lá dentro de campo, nada do juiz chegar e abordar o jogador Fred para sair de campo, né? A gente escuta um apito final. O jogo acabou.
do nada, sem o Botafogo poder cobrar a falta que deveria ter sido cobrada. Ah, porque passou do tempo, não interessa, ele deu a falta, gente. E a regra é clara hoje, ele dá no mínimo 7 minutos, ele pode estender um pouquinho mais se ele achar que é de direito, como ele deveria ter feito. O Fred fez o antijogo, né? Parou uma jogada perigosa do Botafogo, né? E aí, uma jogada que seria parecida com o que foi o gol do Fluminense, ele não deixou cobrar. Os jogadores do Botafogo, com toda razão, foram lá reclamar com o juiz demais, né? Uns até estavam fora de si, porque realmente o cara acaba destruindo o sonho. Os caras estavam 2-0, finalzinho do jogo, podendo enfrentar o Flamengo, né? Com o time muito limitado. O time do Botafogo é muito limitado, o time do Fluminense é melhor. Para mim é até bem melhor que o time do Botafogo, né? E aí o Fred continua dentro de campo e ele acaba o jogo com o jogador expulso dentro de campo. Um absurdo completo que aconteceu. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso acontece hoje em dia em todos os jogos entre Flamengo e Fluminense, né? E a Ferg tem que tomar um posicionamento sobre isso, né? O jogo tem que ser ganho dentro de campo, sem jogador tá lá intimidando o juiz. Se o juiz está sendo intimidado, não serve para apitar. E se ele está sendo intimidado, é cartão amarelo, acabou. Se o cara continuar falando, é vermelho, bota pra rua, acaba. O cara nunca mais vai fazer isso com aquele árbitro. Tem que parar com isso, tem que acabar com isso, né? E agora o Flamengo pegará o Fluminense, né? O Fred está fora do primeiro jogo. Muita gente fala, melhor reforço do Flamengo, o Fred jogar. Eu vejo por um outro lado, não dentro de campo, apesar que ele que conseguiu bater aquela bola na trave que entrou, né? O Fred já está comentando, mas ele é muito chato. Ele enche o saco da arbitragem e ela se deixa levar. E isso acaba tumultuando o jogo e atrapalha o Flamengo. Então, para mim, é ótimo que o Fred hoje não jogue quarta-feira contra o Flamengo, porque é -1 para encher a porcaria do saco, né? O outro é o Felipe Melo, que a gente não sabe se voltará ou não. Então, que a Ferg acabe falando com a comissão de arbitragem e acabe, né, tendo essa conversa com o árbitro, com os árbitros da partida, que coloque os melhores árbitros, quem sabe traz lá de fora, né, de São Paulo, sei lá, ou de Minas, ou... enfim, não sei, cara, o que tem que fazer, né? Mas converse, coloque os mais experientes para apitar, e qualquer tipo de situação dessa é advertência e depois expulsão, acaba com o assunto, tá? Então, só para falar para vocês, jogo quarta-feira, primeiro, segundo, sábado, esperamos contar com a Arrascaeta. Nenhum dos dois times tem vantagem. Se houver 2 resultados iguais, disputa de pênalti, Flamengo podendo ser tetracampeão carioca e o Fluminense podendo ser trivice-campeão, tá bom? Vamos rezar aí para que o Arrascaeta consiga voltar ao Flamengo aí, pô, podendo ir lá conversar com o pessoal da seleção uruguaia, né? Pô, olha só, não coloca o cara para jogar, ou então já libera ele antes, né? Cara, os caras já estão classificados para a Copa do Mundo, né? Não há necessidade de colocar o Arrascaeta, deixa ele ganhar aqui o tetracampeonato pelo Flamengo. Mas para a gente falar aqui de 2 assuntos, né? Jogador Fernandinho sendo cogitado não só no Flamengo, como Atlético Paranaense, Corinthians, entre outros times, tá? Jogador de 36 anos, aí eu pergunto a vocês, jogador caríssimo, que também custa 4 milhões de reais mês, 36 anos. Quem pede Fernandinho, porra, reclama de quem pede o Vidal? Sou muito mais o Vidal, com todo respeito ao Fernandinho, mas se é para ter interesse no Fernandinho, ou tentar buscar o Fernandinho, que eu não acredito que o Flamengo irá atrás, eu prefiro o Vidal 1 milhão de vezes por tudo que eu já coloquei aqui, né, em outros vídeos, tá? E a última situação, Rodrigo Caio, né, a previsão dele inicial abril, mas agora já passaram para maio e para junho. Tá complicado, viu? Sinceramente, uma pena, porque o Rodrigo Caio joga muito bola, mas não tem jogado, e isso é uma situação que preocupa e preocupa demais, tá bom? Porque o Flamengo tá pagando, né, menos um valor que o Flamengo poderia investir em reforços, e não pode investir porque paga um jogador que infelizmente não consegue mais jogar, tá? Então é isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acionando o sininho de notificação. Tamo junto, saudações rubro-negras.